Vamos lá! Muito boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pela 39ª vez nesses 40 dias de aula com o objetivo de te forjar para a liderança. Nesses 39 dias eu estive aqui ininterruptamente, todos os dias, independente do lugar que eu estivesse, trazendo para vocês um conhecimento de valor. E eu falei sobre mentalidade, eu falei sobre espiritualidade, falei sobre vendas, falei sobre liderança, falei sobre comunicação, eu falei sobre todos os assuntos que fazem sentido para minha transformação, para a vida que eu tenho, tudo aquilo que para mim fez parte da minha construção. Então, se eu vim aqui para forjar mulheres para a liderança, eu precisava trazer o que me forjou para vocês. E hoje o tema não poderia ser diferente. Eu fiquei pensando se trazia todos os temas que eu trouxe até então, tudo aquilo que eu conversei com vocês até hoje aqui, foram temas que eu tinha previamente preparado, mas a maioria deles eram temas que me vieram ao coração minutos antes da live começar. Então eu tô aqui hoje para falar sobre crianças. Hoje é o Dia das Crianças, o dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado também o Dia das Crianças. E hoje nada mais pertinente do que trazer esse tema de quando nós nos comportamos como crianças na nossa vida. E assim como uma criança, ela não tem acesso às coisas de adulto. Uma criança, ela não pode viver uma vida de adulto. Faz sentido pra você? Eu espero que sim. Uma vida, ela não pode ter o sucesso que um adulto tem. Eu vou abrir a janela que tá muito calor. Espera só um pouquinho, gente. Opa. Agora sim. Uma criança, ela não tem acesso às coisas de adulto. Sucesso, trabalho, dinheiro, relacionamentos saudáveis são coisas de adultos. E crianças não podem ter acesso àquilo que não é de criança. E se hoje você olha para a tua vida, minha amiga, e você olha e não consegue enxergar o sucesso que você gostaria de estar vivendo, talvez você está se colocando em algumas áreas da sua vida na posição de criança. E uma criança, ela não pode ter o que o adulto tem. Isso é óbvio para nós. A Dara está me chamando de infantil? Não necessariamente. Todos nós ainda somos crianças em determinadas áreas da nossa vida que nós não temos um grau de maturidade elevado para que a gente possa viver na respectiva área como um adulto. E hoje eu quero falar principalmente, e eu peço que todas as pessoas que precisam assistir essa live, que elas estejam presentes, que elas se sintam tocadas para entrar aqui hoje. Mas o que mais eu queria falar hoje é sobre a tua vida. O quanto você se sente livre para poder conquistar a vida que você deseja viver. Porque talvez, se você não se sinta livre e não esteja vivendo realizações ou construindo realizações, pode ser que você esteja se colocando num papel de criança em determinadas áreas. E como é quando a gente está com a posição de crianças? Quando a gente olha para o nosso pai e da nossa mãe, ainda exigindo que eles nos tratem como crianças. Vamos imaginar? Quando nós somos crianças, como nós somos pequenininhos, nós somos o centro do mundo de alguém. Quando nós somos crianças, nós somos o centro do mundo de alguém, certo? Nós somos o ser humaninho mais importante que existe. Nós somos o ser humano mais importante que existe para os nossos pais, para aquelas pessoas que estão ali, certo? Nós somos.
Só que a gente vai crescendo e a gente deixa de ser o centro da vida dos nossos pais. A gente vai crescendo e a gente não precisa mais que alguém nos troque, que alguém nos alimente, que alguém nos dê atenção, que alguém nos dê carinho, que alguém nos acalente, que alguém nos faça dormir, e a gente vai se tornando adulto. E o problema é isso. É quando a gente percebe que a gente não é mais o centro do mundo de alguém e que a gente já está virando adulto. E aí que vem a maior parte dos nossos problemas. Muitas vezes nós vamos para a vida adulta ainda esperando algo dos nossos pais. Que eles tenham sido mais atenciosos, que eles tenham sido mais presentes, que eles tenham sido mais carinhosos, que os nossos pais tivessem sido mais inteligentes para nos direcionar, para nos dar os conselhos corretos. Entende que se você não entende que você cresceu, você continua preso aos seus pais. Não, Adália, eu não tô presa a pai e mãe nenhum. Eu já sou grande, eu já me sustento financeiramente, eu já sou independente financeiramente. Mas a pergunta que eu te faço, você pode até ser independente financeiramente, você paga as suas contas, você faz e acontece, beleza. Mas e a dependência emocional? Você ainda depende deles? Você ainda depende emocionalmente dos seus pais quando você tem um grau de expectativa alto demais deles. Quando você exige que os seus pais façam algo para você, ou fica, de alguma forma, olhando para eles e esperando que eles tivessem sido diferentes com você. E é aí que a gente se coloca nessa posição de criança, como se a gente estivesse ainda com as nossas mãozinhas, ainda esperando algo do nosso pai e da nossa mãe. E de uma forma particular, para nós mulheres, estar conectada com o pai ainda numa posição de espera na vida adulta tem consequências muito negativas para a mulher. Se você ainda é dependente do seu pai, ainda está conectada com ele com um grande fio invisível, é natural que os seus relacionamentos amorosos com outros homens sejam uma projeção do relacionamento que você tinha com o seu pai. Espera que eu vou te explicar. Eu não sei qual é o tipo de pai que você teve. Eu não sei como que ele era para você. Mas se a sua relação com o seu pai nem sempre foi muito boa, será que seu pai não era alguém que você admirava tanto dentro das suas circunstâncias, dentro dos graus de admiração que você tinha? Talvez seu pai... Perceba, você aí tem um estereótipo de como o pai deveria ter sido com você. E se seu pai não encaixou dentro desse estereótipo, dentro dessa caixinha que você criou, você de alguma forma tem uma relação tanto quanto negativa com esse pai. E quando você tem uma relação negativa com esse pai, é natural que a gente vá para a nossa vida adulta como mulheres projetando essa relação. Nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos profissionais, no nosso relacionamento até com os filhos. E eu vou te explicar. Talvez você tenha vivido uma vida de relacionamentos frustrados, uma vida de relacionamentos que não deram certo. Por quê? Porque você projetava nesses outros homens o seu pai. Quem nunca disse e repetiu várias e várias vezes: o meu pai, homem nenhum presta. Homem nenhum vale nada. Nenhum homem é digno de total confiança. Talvez porque o seu pai lá atrás te desapontou. Seu pai, por algum erro, por alguma quebra de expectativa contigo, nesse grau de confiança, eu não sei, uma traição, um descontentamento, um desapontamento com o teu pai, você traga para a vida adulta a projeção de que nenhum homem presta. E aí, é claro que por uma questão inconsciente, nós buscamos o tempo todo estarmos certas.
pelo princípio da congruência. Pelo princípio da congruência, tudo aquilo que nós pensamos, nós vamos buscar isso no mundo para que a gente confirme o quanto estávamos certas. Faz sentido para você que a tua relação com o teu pai é muito parecida com a relação que você está projetando em outros homens? E é quando nós quebramos essas expectativas é que a gente se sente livre para, de fato, ser feliz em um relacionamento. A Dara, como assim? Vou contar uma história de uma pessoa, de uma mentorada minha, de há um tempo atrás. Ela teve uma relação conturbada com o pai. A mãe e o pai dela tiveram ela e depois eles se separaram logo em seguida. Então ele não assumiu ela de fato, apenas foi registrar ela aos 7 anos de idade. E ela traz dentro de si, hoje uma mulher formada, hoje uma mulher adulta, uma sensação de abandono. Ela tem essa dor do abandono, ela veio trazendo e ela não tinha conseguido quebrar essa dor do abandono e o medo de ser abandonada de novo. E aí, essa mulher foi se tornando muito masculina, digamos assim. Uma mulher que disse não para toda aquela delicadeza, que disse não para a beleza, para se arrumar, para a autoestima, para cuidar da autoimagem, para cuidar de si. Essa mulher trazendo dessa criança dela esse medo de ser abandonada. Então pensa, ela se sentiu abandonada. O pai dela assumiu a paternidade aos 7 anos de idade. Ela já tinha 7 aninhos quando o pai dela veio e registrou ela no nome. Mas olha que coisa mais louca, que hoje já com 30 e poucos anos de idade, essa mulher ela não consegue confiar em outras pessoas. Ela não consegue confiar. Então é aquela mulher que é centralizadora, que faz tudo, que resolve tudo, que tudo é ela, que não consegue delegar, que não consegue direcionar tarefas, que tudo ela resolve, tudo ela executa, tudo está embaixo do controle dela. Porque mesmo tendo um relacionamento com outro homem, ela não se permite ser cuidada por esse homem, porque no fundo, dentro da cabecinha dela, dentro do coração dela, dentro da herança que ela vem guardando, a herança de acontecimentos e percepções, essa mulher ela tem medo de ser abandonada de novo. Tudo porque ela não tinha conseguido perdoar o pai dela. E esse processo, essa mulher ela veio para mentoria para desenvolver liderança, para desenvolver algumas habilidades de comunicação, para poder ter mais resultados com a equipe dela. Olha que doido. Ela veio para mim para tratar a liderança, ela queria se sentir mais... ela queria liderar com um pouco mais de liberdade, de autonomia. Ela não queria que tudo dependesse dela, ela queria poder treinar os próprios colaboradores dela para que não dependesse dela. E aí no processo a gente foi descobrindo essa herança negativa, digamos assim, em relação ao pai. Ela não conseguia perdoar o pai e ela queria se tornar autossuficiente, do tipo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem nenhum, afinal eu vou ser o homem e a mulher da minha vida. E a gente foi descobrindo que ela cuidava de todo mundo, ela cuidava da mãe, ela cuidava dos avós, ela fazia e acontecia. Ela substituiu um homem dentro de casa, quando ela tinha esse comportamento de controle. Por quê? Ela trazia dentro dela que, poxa, quando eu precisei do meu pai, eu não pude contar com ele. E talvez você ainda não tenha se dado conta de que você está passando pela mesma situação. Como o seu pai foi ausente, você acredita que você precisa substituir o lugar dele. Você não precisa de homem nenhum para nada e você se torna essa mulher que quer dar conta de tudo, porque tem muito medo de pedir ajuda. Olha que maluco isso que eu tô falando para você.
E se talvez você também tenha descoberto que o teu pai, de alguma forma, ele te abandonou, ele foi embora, ou que você não precisava contar, ou ele não era um pai presente. E eu tenho uma história muito parecida, de alguém que... Olha, presta atenção nessa história. Era uma vez uma menina que não podia bobear. Essa menina, ela tinha que dar conta de tudo, porque ela não podia depender de ninguém. Porque ela aprendeu que dentro da casa dela, as pessoas que deveriam cuidar dela, seja o pai ou seja a mãe, ela não poderia contar. Seja porque uma mãe que trabalhava muito, uma mãe que tinha problema de saúde, uma mãe que tinha outros filhos menores e essa mãe não podia dar atenção para essa menina. Então ela aprendeu que ela deveria cuidar dela mesma, que ela deveria cuidar de si, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos irmãos. Por uma falta, por uma ausência desses adultos que cuidavam dessa menina, ela se tornou uma mulher que acredita que não pode confiar em ninguém. Virou uma mulher extremamente racional, que ela controla, que ela faz, que ela acontece. Essa mulher, ela é tão racional que ela não se permite nem se entregar a um relacionamento com Deus. Porque ela não consegue explicar esse relacionamento com Deus por A mais B. E por não conseguir explicar esse relacionamento com Deus, ela prefere não depender disso. Ela prefere se virar sozinha. Porque sozinha ela sabe que ela não vai ser desapontada. Tudo porque lá atrás, ou o pai ou a mãe dessa menina foram ausentes por algum motivo que a vida é muito particular com cada um de nós. Mas o que eu quero hoje trazer para você, para que você possa refletir a respeito desse assunto, é que tudo que foi feito lá atrás foi a melhor coisa que os seus pais poderiam fazer por você. Se eles foram excelentes no seu ponto de vista, se eles não foram tão bem assim, eles fizeram o melhor que eles podiam entregar. E eu tava assistindo um filme muito, muito lindo, que na verdade eu não deveria ter ficado tão emocionada, mas uma graça o filme, que tá na Amazon Prime, que é o Papai é Pop, que é do livro do Piangers. É muito legal, muito lindo o filme, recomendo que você assista. E nesse filme, ele traz a história de um rapaz que, ao ser pai, ao se descobrir pai, ele enfrenta todas as dificuldades dessa paternidade e o pior, o pai dele, que o tinha abandonado, ele começa a repetir os padrões de comportamento do pai, porque ele não tinha perdoado esse abandono. E tudo aquilo que a gente foca na nossa vida se expande. E nós somos crianças, nós estamos nos comportando como crianças quando a gente não consegue olhar para essa família de origem e entender que eles fizeram aquilo que eles podiam por nós. Entender que eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles, aquilo que eles tinham de melhor. Então, é muito doido que quando a gente não consegue olhar para essa relação inicial como adultos, a gente fica muito fadado a repetir os mesmos erros dos nossos pais. Ou repetir ou buscar de alguma forma na vida o mesmo padrão de relacionamento que a gente teve com eles. Porque o nosso inconsciente, às vezes querendo curar alguma ferida, querendo ressignificar um relacionamento, ele acaba atraindo a mesma coisa até que a gente possa superar determinado trauma. E hoje eu quero que você olhe para isso, para a sua vida atual e entenda se você não está de alguma forma tentando reviver aquilo que você viveu na tua infância
para poder de alguma forma perdoar os seus pais. Então, eu só consegui, então, esses 40 dias eu me comprometi muito a trazer aquilo que fez sentido para mim. E a minha vida só andou para frente quando eu olhei para o meu pai e para minha mãe com muita honra, e agora vem o significado do mandamento divino, como honrar nosso pai e nossa mãe. Como a gente honra o nosso pai e nossa mãe? Aceitando eles da maneira como eles são. Então, toda vez que eu não consigo olhar para o meu pai e para minha mãe, honrá-los da maneira como eles são, eu estou me comportando como criança. Que é como se eu tivesse, assim como uma criancinha, com as mãozinhas assim, ó, ainda exigindo, ainda pedindo, ainda chorando, até que esses pais me entreguem aquilo que eu gostaria. Só que como que a gente sai dessa postura de criança e vai para a vida? Porque como eu disse, a criança, ela não tem acesso a dinheiro, não tem acesso a sucesso, não tem acesso a bons relacionamentos. Porque isso não é da criança. Boa noite. Não é da criança. A criança, ela quer brincar. A criança, ela quer se colocar numa posição de vítima muitas vezes. Uma criança, ela brinca, ela não vai pra vida ter sucesso. Ela não trabalha. E às vezes na tua vida adulta, você se comporta como uma criança quando você não consegue assumir a responsabilidade por determinadas coisas. Pelos seus resultados, às vezes alguém faz alguma coisa com você e aí você vive culpando as pessoas, porque é como se você não pudesse superar nada, porque você ainda é pequeno demais, ainda é criança demais. Então nós se comportamos como crianças quando nós, na nossa imaturidade emocional muitas vezes, ainda a gente está muito preso à nossa família de origem. E são vários sintomas que indicam quando a gente está muito preso à nossa família de origem. Não é necessariamente você não depender financeiramente. É às vezes você depender demais da aprovação do teu pai e da tua mãe. Quer mudar de emprego, mas não quer mudar porque imagina o que meu pai e minha mãe vão pensar. Talvez a profissão que você escolheu hoje, ela tem muito a ver com as escolhas que os seus pais não puderam fazer. Os seus pais, às vezes, queriam ser advogados e não puderam, e você vai lá, e eu agora sou uma advogada porque o meu pai se alegra com essa profissão. Talvez você é médica, enfermeira, não sei. Mas talvez você tenha escolhido uma profissão muito baseada no que os seus pais disseram que era interessante que você fizesse. E se você se encontrou nessa profissão, eu realmente fico muito feliz por você. Mas o problema é que a maioria não consegue se encontrar porque está vivendo o sonho que era do pai ou era da mãe. E essa busca por estar dentro do agrado do pai, do agrado da mãe, para que eu não posso desapontar meu pai e uma mãe. Eu não posso. E às vezes isso é uma conversa da nossa cabecinha, meus amores. Porque um pai e uma mãe, o que eles mais querem é ver um filho feliz, um filho livre, um filho liberto, um filho que tá pra vida, que tá tendo sucesso, que tá se jogando, que tá transbordando, que tá vivendo a vida dele. E às vezes a gente acredita que o nosso pai e a nossa mãe só irão ficar felizes conosco se a gente couber dentro da expectativa que eles têm. Quando eu fui fazer minha transição de carreira, né? Quando eu fui deixar de ser engenheira, abrir uma empresa, trabalhar com treinamento, trabalhar com desenvolvimento humano, a minha maior preocupação em um momento foi com isso. Com o que os meus pais iriam achar, já que eles tinham se empenhado tanto para que eu pudesse fazer uma faculdade pública. Então eu fiz uma faculdade pública por conta do empenho dos meus pais, né? Porque eles se empenharam para pagar a escola, se empenharam para me colocar no curso de inglês, para que eu fizesse a minha faculdade pública. Terminei engenharia, fui trabalhar na indústria, não curti, não gostei, falei, vou fazer a transição de carreira. O dia que eu fui ligar para minha mãe, eu tremia na base, para falar para ela que eu não ia mais trabalhar como engenheira. Sabe o que a mãe falou para mim? Minha filha, que bom, você que sabe o que você faz na tua vida.
Eu quero que você seja feliz, mas saiba, se não der certo essa nova profissão que você escolheu, eu não vou poder te sustentar. Olha, minha mãe, faz o que você quiser, minha filha. Trabalha com o que você quiser. Não quer ser mais engenheira? Não seja. Mas, se não der certo, você não vai poder voltar para casa porque eu não tenho como te sustentar. Então é meio que dizendo assim, seja o que você quiser, mas faz dinheiro. Se sustenta, minha filha. Se sustenta que você se vira. E ela falou uma coisa muito linda no final. Tudo aquilo que você fez nessa vida, seja manicure, seja engenheira, seja vendedora, do que você trabalhou nessa vida, você se deu bem, porque você é dedicada. Eu tenho certeza que essa nova profissão você também vai se dar bem, porque você é dedicada. O meu pai ficou muito chateado na época, eu lembro, meu pai ficou muito chateado várias vezes por muitas coisas. Só que a importância de você respeitar a chateação. Mas naquele momento eu já era independente financeiramente, então eu não precisava ficar agradando. Quando eu mudei de estado para morar com o João Paulo, quando a gente foi se casar, né, juntar, a gente não casou ainda, quando eu fui, meu pai ficou 1 mês sem conversar comigo. E foi muito engraçado, porque meu pai tinha um caminhãozinho na época, e meu pai que foi levar a minha mudança. Então meu pai foi levar a minha mudança. Minhas coisinhas, né, gente? Não tinha quase nada. Uma cama, a gente tinha uma cama, uma televisão ganhada na rifa, uma geladeira que era da minha sogra, então a gente tinha umas coisinhas. Aí meu pai foi com o caminhãozinho que ele tinha na época me levar minha mudancinha do Paraná para Santa Catarina. O meu pai foi sem conversar comigo direito. E ele ficou um tempo ainda para tentar administrar aquilo, porque talvez na cabeça dele eu deveria ter casado de vestido branco e etc, para poder ir morar com alguém. Só que aí que tá. Talvez hoje, olhando para minha história, foi a melhor decisão que eu tomei, porque foi uma decisão que eu tomei com o coração. Eu tinha certeza que eu deveria fazer essa escolha. Eu deveria ir atrás dele, né? Atrás e acompanhá-lo nessa nova jornada. E se eu não tivesse ido, talvez hoje eu não tivesse um relacionamento tão feliz. Mas olha que doido. Imagina se eu tivesse ficado para agradar o meu pai. Imagina como talvez eu hoje não fosse tão feliz quanto eu sou. E meu pai hoje é feliz pela minha escolha. E não é sobre desrespeitar o nosso pai, mas é sobre ter coragem de ir contra a expectativa que eles têm sobre a vida de vocês, com muito respeito. Respeitando a opinião dele, sem desrespeitá-lo, sem agredi-lo com palavras. Não, não é sobre isso. É sobre você seguir o seu rumo independente da expectativa. E a gente se coloca como criança quando a gente busca, acima de tudo, agradar pai e mãe. Agradar pai e mãe é diferente de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é outra esfera do conhecimento. Fica aqui comigo para você entender. Agradar pai e mãe é ser uma espécie de carimbo. Vamos supor que seu pai gostaria de ter sido advogado, vamos supor que a sua mãe gostaria de ter sido enfermeira, e aí, ou professora, e aí você assume a responsabilidade de ser uma continuação, de realizar os sonhos dos seus pais. Se essa profissão nova te der felicidade e propósito, eu fico feliz por você. Mas a maioria não encontra felicidade porque você veio para fazer algo único. Você não veio para realizar um sonho. E quando você se coloca dentro da caixinha de expectativa deles, você está buscando apenas agradá-lo. Agora a gente vai para um outro nível de consciência, um outro nível de liberdade, um outro nível de acesso às coisas da vida, que é a honra. Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é olhar para o teu pai e de uma forma talvez dentro da tua cabeça, não precisa dizer isso para ele, talvez porque ele não vai entender. Mas é olhar para o teu pai e pensar, eu te aceito, meu pai. Eu te aceito do jeito que você é.
Mesmo que você não seja tudo aquilo que eu gostaria que você fosse, mas eu te aceito do jeito que você é. Talvez o teu pai não tenha tido o sucesso financeiro que você acha que hoje é sucesso, e você não admire-o por isso. Talvez o seu pai tenha feito escolhas muito diferentes das escolhas que você escolheria. Talvez o seu pai tenha um comportamento, um gênio totalmente diferente do teu. Talvez o seu pai tenha uma linha ideológica totalmente diferente da tua. Talvez o seu pai vote num candidato que você não votaria. Olha que loucura. Talvez o seu pai e a sua mãe sejam totalmente diferentes daquilo que você gostaria que eles fossem. E quando você honra o seu pai e a sua mãe, é quando você olha para eles e fala: eu aceito vocês do jeito que vocês são. Sem ressalvas. E honrar e aceitar não significa conviver. Porque às vezes não dá para conviver. Às vezes a ideia é muito diferente da tua. Às vezes há conflito, há briga, há desgastes que você não precisa passar por isso. Mas honrar é olhar e falar: eu aceito vocês do jeito que vocês são. Eu aceito vocês vivendo a vida que vocês escolheram viver. O problema é que hoje, problema não, é solução. A gente tem muito mais acesso à informação. Nós temos muito mais acesso a infinitas possibilidades na nossa vida. Hoje a gente tem mais acesso a infinitas profissões, infinitas alternativas, infinitas possibilidades, infinitas. E aí a gente olha para o nosso pai e nossa mãe e parece que a gente exige que eles sejam parecidos conosco. Quem não teve, né? Eles que não tiveram tantas oportunidades alternativas que hoje nós temos. Hoje a gente pode mudar de profissão várias e várias vezes durante a nossa carreira profissional. Os nossos pais não podiam fazer isso. Então, a grande sacada da honra e é honrar pai e mãe, além de ser, né, um princípio, é onde nós nos tornamos adultos. Quando a gente consegue honrar pai e mãe, a gente consegue ir para a vida como adulto. Como adulto, para poder ter acesso a sucesso, a prosperidade, a ter acesso a relacionamentos mais saudáveis. Porque quando eu ainda estou preso à minha família de origem, ao meu pai e minha mãe, olhando para eles, eu fico olhando para eles, olho para eles. E minha mãe devia ser assim. Nossa, minha mãe devia se arrumar mais, né? Nossa, minha mãe devia ter estudado um pouco mais, né? Nossa, mas a minha mãe, ela tem um pensamento também diferente do meu. Nossa, minha mãe reclama demais. Nossa, meu pai deveria ter sido aberto um negócio. Ai, meu pai não devia ter sido trabalhar de CLT a vida inteira. Nossa, meu pai devia ser mais polido. Meu pai devia se vestir melhor. Nossa, meu pai devia ter feito uma escolha diferente dessa que ele fez. Nossa, meu pai não devia ter traído. Nossa, meu pai não devia ter abandonado. Meu pai não devia ter feito tal coisa. Meu pai não devia ter errado lá atrás. Quando eu fico olhando para os meus pais e pensando, eles deviam ter feito isso, eles deviam ter feito diferente, eles deviam, é como se eu ainda tivesse preso a eles. Eu ainda estou preso aos meus pais e eu estou virada para eles, olhando preocupada demais, ó. Imagina se aqui, ó, na frente está os meus sonhos, está a minha família que eu vou construir, aqui está a minha conexão com Deus, aqui está o dinheiro, tudo aqui na minha frente. E eu fico olhando para trás, para os meus pais e apontando os erros que eles fizeram, ou como eles deveriam viver a vida deles. Se eles deviam guardar dinheiro, se eles deviam investir, se eles deviam isso, se eles deviam aquilo. E eu tô tão preocupada olhando para trás para os meus pais como eles deveriam ter sido, que eu não consigo olhar para frente aqui, ó, para onde está o meu objetivo, para onde está o meu sonho, para onde está o meu casamento, para onde está a minha família que vai nascer de mim. Se eu não tenho tempo para viver a minha vida, talvez é porque eu ainda esteja muito amarrada às heranças do passado, a essa lealdade emocional que eu tenho com os meus pais.
Ai, mas a minha mãe, mas é que você não conhece minha mãe, Dara. Minha mãe é doida. Minha mãe, nossa, minha mãe é muito maluca. Nossa, você não conhece ela, então, mas eu não quero conhecer. Porque eu conheço você, talvez. E se você continuar preso ao que os seus pais deveriam ter sido, ao que os seus pais deveriam ser feito, é natural que você se torne chata, igual a tua mãe. Por quê? Por onde aquilo que eu foco expande. Você é tão preocupada que a tua mãe é chata, você é tão preocupada que seu pai é ignorante, que talvez você esteja se tornando igualzinha a eles. Porque é assim na nossa vida. Porque, gente, nosso inconsciente trabalha dessa forma. Tudo aquilo que é um trauma que eu não consigo superar, é natural que eu fique atraindo situações parecidas até que eu consiga superar aquilo. Então, você não entende porque teu pai ou sua mãe te abandonaram. E fica brigando com isso, brigando com o teu passado, com toda a tua força. E aí, na tua vida adulta, você é constantemente abandonada. É abandonada por colaboradores, é abandonada pelo marido, é abandonada, se sente abandonada pelos filhos. Por quê? Porque você está muito preocupado ao passado. Quem olha demais para o passado não tem tempo para viver o presente e muito menos tempo para poder projetar o futuro. Então é sobre isso o nosso encontro de hoje. O nosso encontro de hoje é sobre o quanto nós nos comportamos como crianças enquanto nós não olhamos para esses pais. Olha para o teu pai, olha para tua mãe como indivíduos imperfeitos e cheios de defeitos. E cheio de coisa para resolver. Porque é muito engraçado que eu percebo que eu não sou mãe ainda, mas eu tenho me interessado muito por esse assunto. É muito engraçado que mulheres que se cobram demais na maternidade são mulheres que cobram da sua mãe um grau de perfeição acima do possível. Olha que louco. Se você cobra da tua mãe, nossa, minha mãe deveria ter sido assim, a minha mãe é uma chata, minha mãe isso aqui, minha mãe me abandonou para ir trabalhar. É natural que você vá para a tua vida como mãe se exigindo da mesma forma que você exige da tua mãe. Então, quando você olha para tua mãe com um olhar mais leve e amoroso e entende as limitações que ela teve, você vai se sentir mais livre para que você seja uma mãe mais livre, sem tanto essa necessidade da perfeição. O que muitas coisas, se a gente for pensar, né, tem vários estudos que apontam essa projeção da mãe. Principalmente nós mulheres temos uma projeção de mãe perfeita. Nós exigimos da nossa mãe uma perfeição inalcançável. E muitos disso, alguns estudos psicanalíticos que dizem que quando a gente fala sobre mãe, quando a gente fala o termo mãe, a gente já associa o significado da palavra mãe à Nossa Senhora, que foi a mãe, a virgem concebida sem pecados. Olha que louco que é isso. Então, quando nós olhamos para nossa mãe e admiramos ela tanto quanto Maria, é natural que a gente exija da nossa mãe perfeição. Quando a gente fala o termo mãe, muitas pessoas já associam, e está no inconsciente coletivo, associar a mãe a Maria, a virgem concebida sem pecados, perfeita, amorosa, bondosa, presente, solícita, sempre disponível. E aí, quando a nossa mãe não é isso, não é 100% disponível, porque tem as obrigações, tem o trabalho, tem muita coisa para fazer, tem outros irmãos para cuidar, a gente já se rebela contra essa mãe. E se nós mulheres não conseguimos aceitar a nossa mãe na totalidade, é muito doido dizer para vocês que se a gente não consegue aceitar a nossa mãe na totalidade, nós vamos ter muita dificuldade de acessar dentro de nós o feminino. O feminino é aquele que vê beleza nas coisas, que se alegra, que sorri, que vive uma vida mais leve, que se permite fluir como água de um rio. Isso é o feminino.
E se a gente dentro de nós não consegue perdoar essa mãe por algum motivo, por alguma falha que ela tenha cometido conosco, é natural que a gente vá para a vida com uma expectativa muito alta da maternidade. Que a gente vá para a vida com uma culpa muito grande. Que a gente sinta culpa o tempo inteiro. Então tá na hora para que a gente possa ter acesso a essa vida mais abundante, a essa vida mais leve, a essa vida mais livre. Tá na hora da gente olhar para a vida com mais, como que eu posso dizer, com mais honra. E o que é honra? É perdoar o pai e a mãe que você teve. Ah, mas não foi presente. Ah, mas meu pai me abandonou. Ah, mas você não sabe como é que foi. Então, você sabe como é que foi. Então tá na hora de você assumir a adulta que mora em você e olhar para isso com sabedoria, com perdão. E não é ligar para a mãe e falar, eu te perdoo, porque ela não vai entender nada, mas é perdoar dentro do teu coração. Pede para Deus em oração que Ele possa transformar a tua forma de enxergar os seus pais. Que você consiga aceitá-los. Que você consiga dizer para si mesma, eu tenho mãe. Eu tenho pai. Eu tenho. Mesmo que, e não é mesmo que, porque às vezes você não acha que teve na completude porque você está olhando somente nos defeitos. E quando você diz para si mesmo, imagina seu pai na tua frente e diz, eu te aceito do jeito que você é. Imagina o teu pai na tua frente e pensa, eu tenho pai. Imagina a tua mãe na tua frente e olha para ela, olha no olhinho dela e fala, mãe, obrigada. Obrigada por ter se permitido a maternidade. Mãe, eu tenho mãe. Eu tô pronta para ir para a vida. Porque nós não vamos estar prontos para ir para a vida somente quando a gente parar de mendigar aquilo que não nos foi dado quando criança. E se você não para de mendigar aquilo que não foi te dado quando criança, você passa a tua vida inteira se comportando como criança, como vítima da situação. Como quem não recebeu tudo o que precisava. Como alguém que tá faltando, que tá devendo, alguém tá te devendo algo. Não, ninguém tá te devendo nada. Ninguém te deve nada. Você só deixa de ser criança quando você vai pra tua vida. Honrando teu pai e tua mãe. 100%. Aceitando eles do jeito que eles são. Aí você tá livre para construir a tua família, sem expectativa, sem querer caber na caixinha deles. Espero que tenha feito sentido para vocês. Esse era o recado que eu tinha para dar. Muito obrigada pela tua atenção. E eu quero contar para vocês que está aqui uma novidade super importante. Fiquem aqui, super importante. Nesses 40 dias de live, eu entendo que talvez você tenha passado um pouquinho em uma, em outra, não tenha conseguido ficar. Então eu vou liberar uma oportunidade onde eu vou colocar todas as lives num link para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Faz sentido para você? Por um preço super acessível. Só que não é para sempre que eu vou ofertar isso. Vai ser por poucos dias. Poucos dias. Por apenas R$47 você vai ter acesso a todas as aulas, as 40 lives que eu fiz aqui com vocês. Eu entendo que às vezes você conseguiu pegar só um pedacinho ou não conseguiu, não deu certo aquele dia. Então essa é uma grande oportunidade para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Por apenas R$47. Se isso te interessa, você vai me chamar agora no direct para eu te mandar o link para você conferir, para você poder começar a assistir hoje mesmo. Faz sentido para você? Eu espero que sim, porque para mim faz muito sentido. Então vocês que estão aqui têm a obrigação de já me chamar, pegar o link para garantir o acesso às 40 aulas, tá bom? Acesso vagas limitadas.
Isso não é para todo mundo, como eu sempre digo, essas lives elas nem são muito divulgadas, porque não é para todo mundo estar aqui. É só para quem tem que estar. Então você vai ter acesso a essas 40 aulas, tá bom? Eu fico por aqui. Pensa, gente, R$47. O que você compra com R$47 hoje? Quase nada. Imagina, conhecimento de uma vida que eu trouxe aqui. Vários conhecimentos, várias coisas profundas. Que se você acessar, eu tenho certeza que você muda sua vida. Nossa, isso aqui não é papo de vento. Tenho certeza. Hoje eu tava assistindo, vendo na plataforma, colocando na plataforma os vídeos. Eu falei, gente, tem ouro aqui. Ouro em pó. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Então é isso. Não perca essa oportunidade. Talvez você já tenha passado uma vida perdendo oportunidades, então tá na hora da senhora parar de perder oportunidades, tá? Tá na hora de você começar a criá-las. E essas ferramentas que eu estou disponibilizando vai te ajudar a criar oportunidades. E eu fico por aqui. Um beijo no seu coração e fica com Deus.